Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso básico de Java. Para reforçar e fixar tudo que a gente estudou e também desenvolver um pouco mais a lógica de programação, eu estou desenvolvendo uma série de 10 exercícios. O desafio de hoje é criar o jogo Pedra, Papel e Tesoura, conforme modelo. Neste jogo, você irá desafiar o computador. Para resolver este exercício, eu vou associar o número 1 à pedra, 2 a papel e 3 à tesoura. Também vou criar duas variáveis do tipo inteiro, uma para o jogador e outra para o computador. O jogador irá escolher uma opção e o computador irá fazer um sorteio dentre as três opções possíveis, 1, 2 ou 3. E para determinar o vencedor ou declarar empate, eu vou usar uma estrutura do tipo if-else, comparando o valor das variáveis conforme ilustrações. Vamos lá! Aqui no Eclipse, para ganhar tempo, eu criei no pacote de exercícios uma classe de nome JoquemPool. Na linha 8, declarei duas variáveis do tipo inteiro, chamei de jogador e computador. Na linha 9, criei o objeto teclado, tendo como modelo a classe scanner. Na linha 17, eu finalizo este objeto. E das linhas 10 a 15, eu criei um texto simples. Vou executar aqui para demonstrar. JoquemPool, opção 1 pedra, opção 2 papel, opção 3 tesoura. E aqui digite a opção desejada. Muito bem. Eu vou iniciar com a lógica do jogador. O primeiro passo é armazenar a opção do jogador na variável. Então, variável jogador é igual objeto teclado ponto nextInt, ponto e vírgula no final. Para associar o número da opção a pedra, papel ou tesoura, eu vou usar uma estrutura do tipo switchCase. Caso tenha dúvidas com relação a esta estrutura, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Switch jogador. Abre chaves, Enter para fechar as chaves. Case 1, ou seja, se o jogador escolher a opção 1, sysalt contra espaço, jogador escolheu pedra. E aqui um break, ponto e vírgula. Para ganhar tempo, vou copiar este case, Ctrl C, Ctrl V, case 2, jogador escolheu papel. Ctrl V, case 3, jogador escolheu tesoura. E vou usar aqui a opção default, caso o jogador escolha outra opção. Sysalt contra espaço, opção inválida. Break. Combinação de teclas Ctrl Shift F para indentação, ou seja, para o alinhamento do código. Vou salvar tudo e vou executar. JoquemPool, 1 pedra, 2 papel, 3 tesoura. Digite a opção desejada, opção 1. Jogador escolheu pedra. Executar de novo. Opção 2. Jogador escolheu papel. Executar novamente. Opção 3. Jogador escolheu tesoura. Executar novamente. Opção 4. Enter. Opção inválida. Tudo ok. Só vou aqui, após a linha 15, pular mais uma linha. Para isso, vou usar sysalt contra espaço, aspas, aspas, salvar tudo. E agora eu vou criar a lógica do computador. Na lógica do computador, eu vou usar a função math.random para gerar um número aleatório, escolhendo entre as opções 1, 2 ou 3. A variável computador é igual, entre parênteses, int. A função que eu vou usar, ela gera números aleatórios não inteiros.
E para converter estes números não inteiros para números inteiros, a gente coloca o tipo int entre parênteses. Mais uma vez aqui abrir parênteses, math.random, abre e fecha parênteses, vezes 3. Vezes 3 gera 3 números aleatórios. Aqui uma observação. Esses números são gerados a partir do zero. Então, ele pode sortear aqui o número 0, o número 1 ou o número 2. Eu poderia trabalhar desta forma, mas por uma questão didática, ao resultado eu vou somar 1. Ou seja, se ele sortear o número 0, o resultado é 1. Se ele sortear o número 1, o resultado é 2. E se ele sortear o número 2, o resultado é 3. Ponto e vírgula aqui no final. E para exibir a opção que o computador sorteou, eu também vou usar a estrutura switchcase. Para ganhar tempo, vou copiar aqui esta estrutura. Neste caso, a gente não precisa do defull. Ctrl C, Ctrl V, switch computador. Caso 1, computador escolheu pedra. Caso 2, computador escolheu papel. E caso 3, computador escolheu tesoura. Não esquecendo aqui de fechar as chaves. Combinação de teclas Ctrl Shift F. Vou salvar tudo e mais uma vez executar. Jockey Pool, digite a opção desejada. Opção 1, Enter. Jogador escolheu pedra, computador escolheu papel. Vou só arrumar essa quebra de linha antes de fazer outro teste. A linha 16 que eu usei para pular uma linha, vou tirar ela daqui, Ctrl X, e vou colar ela após o jogador digitar a opção, Ctrl V. Salvar tudo, executar novamente. Jockey Pool, digite a opção desejada, opção 3. Jogador escolheu tesoura, computador escolheu pedra. Vou retornar ao código. Depois aqui do fechamento da chave do switchcase, eu vou desenvolver a lógica que vai determinar o vencedor. Vou retornar aos slides. Nós temos aqui a variável jogador e computador. Essas variáveis armazenam a opção que o jogador escolheu e a opção que o computador sorteou. Eu vou usar uma estrutura do tipo if-else para comparar o valor destas duas variáveis. Vou começar aqui resolvendo o empate. Vamos lá. Vou aqui pular uma linha, sysalт, contra espaço, aspas, aspas. If variável jogador igual, lembrando que 2 iguais é usado no Java para comparar dois valores. Então, se o conteúdo da variável jogador for igual ao conteúdo da variável computador, abre chaves, Enter, sysalт, contra espaço, empate. Else, abre chaves, Enter. Vamos entender melhor essa estrutura. Existem 3 condições possíveis. A primeira é empate. Analisando essa estrutura, se o conteúdo da variável jogador for igual ao conteúdo da variável computador, o jogo empatou e ele vai escrever este texto ignorando o que está dentro do else. Agora, se o conteúdo da variável jogador for diferente do conteúdo da variável do computador, ele ignora o que está dentro do if e vai analisar o que eu colocar dentro do else. Muita atenção! Dentro agora do else, eu vou criar outra estrutura do tipo if-else. If-else. E aqui eu vou analisar esta segunda condição onde o jogador vence. Eu já resolvi aqui o empate, então agora eu tenho duas possibilidades. O jogador venceu ou o computador venceu. Usando esta segunda estrutura do tipo if-else dentro do else, eu vou analisar se o jogador venceu. E se o jogador não venceu, ele vai escrever de qualquer jeito que está aqui dentro deste outro else. No caso, o computador venceu.
if variável jogador for igual a 1 e variável computador for igual a 3, estou analisando aqui esta primeira possibilidade, ou seja, se o jogador escolheu pedra e o computador sorteou tesoura, quem vence é o jogador. Além de usar aqui o comparador de igualdade, estou usando AND. Caso tenha dúvidas, pause o vídeo e clique no cartão indicado aqui em cima. Eu vou pegar esta possibilidade aqui e colocar dentro de um parênteses. E vou usar aqui outro operador lógico, que é o operador OR, símbolo pipe. Esse símbolo que está do lado da tecla Z. E aqui vou analisar outra possibilidade, que é o jogador ter escolhido a opção 2 e o computador ter sorteado a opção 1. Combinação de teclas Alt Shift Y para a quebra automática de linha. Continuando, o jogador escolheu 2 e computador sorteou 1. Voltando aqui para os slides, esta segunda possibilidade, o jogador escolheu papel e o computador sorteou pedra. Mais uma vez o operador lógico OR, pipe, e vamos analisar a terceira possibilidade, onde o jogador escolheu a opção 3 e o computador sorteou a opção 2. Ou seja, se o jogador escolheu tesoura e o computador sorteou papel. Precisa ficar muito claro que qualquer uma dessas opções o jogador vence. Então, analisando melhor o que está dentro aqui deste if, se esta condição for verdadeira, ou esta condição for verdadeira, ou esta condição for verdadeira, sysalta contra espaço, jogador venceu. Como eu disse anteriormente, este jogo ele tem 3 possibilidades, que são empate, jogador venceu ou computador venceu. Eu tratei aqui em cima, neste primeiro if, o empate, e agora dentro aqui deste segundo if, eu tratei a condição que o jogador ganha. O que sobra, eu coloco aqui dentro do else. Para ganhar tempo, eu vou copiar essa linha, Ctrl C, Ctrl V. System Out Println, computador venceu. Combinação de teclas Ctrl Shift F para fazer o alinhamento do código. É muito importante a gente testar para ver se tudo deu certo. Eu vou salvar e executar. Joquempol, digite a opção desejada, opção 1, Enter. Jogador escolheu pedra, computador escolheu papel. Neste caso, o computador venceu. Jogar de novo. Opção desejada 3. Jogador escolheu tesoura, computador escolheu papel. Jogador venceu. Jogar mais uma vez. Opção 2. Jogador escolheu papel, computador escolheu papel. Neste caso, deu empate. Faça vários testes para verificar se tudo está ok. Eu vou retornar ao código. Este exercício ele pode ser resolvido de outras formas. Eu poderia usar o else if. Eu poderia analisar primeiro a condição que o computador venceu. Eu poderia analisar as condições dentro da estrutura switch case. Ou seja, a gente tem aí várias possibilidades. E antes de encerrar esta aula, eu vou passar mais 2 desafios. Esses desafios são os exercícios 8 e 9. Esses 2 exercícios abordam os laços, que são as estruturas de repetições. Vamos lá, exercício 8. Desenvolva um aplicativo no console para calcular o valor da tabuada. O aplicativo deverá perguntar qual é o valor da tabuada a ser calculada. Exemplo, digite o valor da tabuada. Aí eu coloco lá 8. O aplicativo calcula a tabuada do 8. Exercício 9. Desenvolva um aplicativo no console para fazer o lançamento de um dado de 6 faces. O aplicativo deverá executar um sorteio usando a função math.random, essa função que a gente aprendeu na aula de hoje,
exibindo a face do dado sorteada. Para incrementar este desafio, após a exibição da face sorteada, o aplicativo deverá perguntar se o jogador deseja lançar o dado novamente. Se o jogador responder que sim, um novo lançamento do dado será executado. Eu vou deixar na playlist a correção destes dois exercícios. Uma observação: eu já tinha no meu canal esses exercícios resolvidos com a IDE NetBeans. Eu vou reutilizar estas aulas, pois o raciocínio é exatamente o mesmo. Você pode usar o Eclipse, o NetBeans ou qualquer outra IDE para fazer esses exercícios em Java. Por enquanto, é só.